Os poderes de um dos alimentos mais completos que existem, o mel. Mas será que ele engorda? E se cristalizar, é falso? Geleia real e própolis servem mesmo de remédio? Tire todas as dúvidas em novo episódio de Mitos e Verdades da Alimentação. Para muita gente, um pote de mel é como se fosse um pote de ouro. Mel é uma coisa que na minha casa não falta. Um alimento muito versátil. O mel é um produto natural obtido a partir do néctar das flores e de secreções da abelha. E você sabia que, se guardado corretamente, o mel não estraga com o tempo? No Egito, foram encontrados potes de mel em tumbas de faraós de 3.000 anos atrás, em perfeitas condições de consumo. Isso acontece porque o mel pode absorver e reter umidade. Por isso, o mofo e as bactérias que poderiam estragá-los perdem rapidamente a própria umidade e morrem. Até o aparecimento do açúcar, no século XVII, o adoçante usado na cozinha era o mel. E olha só, por ser rico em carboidratos, o mel é uma ótima fonte de energia. Você já ouviu uma pessoa, assim, mais velha, falar que mel cura dor de garganta? Já, né? E ela tem razão. O mel tem ação antibacteriana e uma série de nutrientes bons para o organismo e que podem evitar várias doenças. É fonte de ferro, é fonte de magnésio, de potássio, é fonte de vitamina C, vitamina E, vitamina D, um alimento bem completo. Além desses minerais e vitaminas importantes para o nosso corpo, o mel também tem uma ação antioxidante. Toda vez que eu ingiro alimentos fontes de antioxidantes, eu estou diminuindo ou prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Tratamentos de beleza à base de mel também são ótimos para a pele. Mito ou verdade? Verdade. Impede a perda de água da pele para o ambiente, sendo considerado também um hidratante natural. E será que tem um jeito ideal de consumi-los? A forma mais indicada de consumir o mel é acompanhá-lo com alguma fibra ou alguma proteína, para a absorção da glicose que vem do mel lá no intestino ser um pouco mais lenta. Combinações que também são ótimas para o intestino, já que o mel carrega bactérias benéficas para a flora intestinal. Além disso, sabe aquele leitinho quente com mel? Será que ajuda a melhorar o sono? Mito ou verdade? Verdade, o mel ajuda a melhorar o sono. Possui um aminoácido que ajuda a produzir a serotonina, que ajuda também no sono. E com uma noite doce e tranquila, você também pode até emagrecer. Se você tem um sono bom, você queima calorias. Produzir mel dá um trabalho danado para as abelhas. Tudo começa com o voo para sugar o néctar de uma flor e voltar para a colmeia. O néctar sofre a ação de enzimas no organismo da abelha para se transformar em mel. Já vem com vitaminas, sais minerais da própria planta, tal, enriquecido, né, com todas as enzimas do organismo da abelha. Uma colmeia costuma ter entre 60 e 80 mil abelhas. Pensa que aí vira bagunça? Nada disso. Aqui na Cidade das Abelhas, em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, dá para ver que cada uma delas faz seu papel direitinho. Essa sociedade perfeita é formada pela abelha operária, a abelha rainha e o zangão. O apicultor Wilson Donini conta que o trabalho pesado fica com a operária. É ela que, entre muitas coisas, traz o néctar para a colmeia.
A operária também é a construtora dos favos de mel, um conjunto de alvéolos, pequenas casinhas em formato de hexágono que armazenam o mel. Tá vendo esse aí? Cheinho. Depois, elas fecham com cera para proteger o alimento. Mas por que em forma de hexágono? Porque é dessa forma que as abelhas enxergam, em hexágonos. É bem assim, ó. Então a abelha, ela constrói o favo exatamente da maneira como ela enxerga o mundo. Isso mesmo, as pesquisas mostram como a maneira que ela enxergou, ela constrói, né, o alvéolo e das quantidades de alvéolo, então é feito o favo e é perfeito, ele é bem pesado, podemos dizer, aguenta bem assim o peso, né, do mel que é grande, para ela poder estocar. Um enxame pequeno ainda. Mas não pense que a produção das abelhas se restringe ao mel. Elas também produzem uma secreção conhecida como geleia real, o alimento da abelha rainha durante toda a vida dela na colmeia. A geleia real é muito nutritiva, rica em proteínas, vitaminas e com substâncias de alto poder regenerador. Tem também a própolis, uma substância muito reconhecida pelo efeito antibiótico e bactericida nos seres humanos. Ela é produzida pelas abelhas para proteger a colmeia. Tudo isso é a própolis que elas usam para vedar buracos na colmeia, para tirar qualquer imperfeição. Elas utilizam a própolis como um cimento. Aqui dá para ver como é uma colmeia por dentro. Olha só a movimentação das abelhas. Algumas fazem até uma dancinha especial. Depois de muito tempo de estudo, os pesquisadores descobriram que o ritmo dessa dança das abelhas indica a distância da fonte do néctar, não é isso? É a distância e a quantidade. A abelha rainha deu o ar da graça entre as operárias. É essa maior, aí no meio. Em geral, ela fica no ninho, botando ovos por toda a vida. Ela vive 3 a 7 anos e coloca 3 a 5 mil ovos por dia. A rainha é protegida pelas operárias. Mordomia mesmo tem o zangão. Pelo menos durante os seus 80 dias de vida. Ele não trabalha e fecunda a rainha, só que morre logo depois do ato. Agora, o biólogo Fabiano Guedes vai nos levar para uma aventura dentro do apiário, no meio da mata, repleto de colmeias de vários tipos de abelhas. A roupa tem que ser especial. Nenhuma parte do corpo pode ficar à mostra. Afinal, a abelha operária também protege o lar de ataques. Se ela se sentir ameaçada, você já sabe. A abelha se defende com o ferrão e a picada pode até matar. Se dentro de 20 minutos, febre, falta de ar, ânsia de vômito, começar a inchar o corpo todo, a pessoa tem que correr para o hospital. O ferrão acaba preso na vítima e isso rompe o abdômen da abelha. É por isso que ela morre depois de picar alguém. Vamos entrar quase em silêncio. A abelha não gosta de barulho nem de cheiros fortes. Esse lançador de fumaça ajuda a nos proteger. Quando a gente joga fumaça na colmeia, as abelhas automaticamente vão encher a barriga de mel, porque elas não são bobas de fugir com a barriga vazia. Então daqui não sai fogo, nós vamos jogar a fumaça na colmeia, simular um incêndio, elas vão se preparar para fugir e vão ficar o tempo todo com a barriga cheia enquanto a gente trabalha. Isso atrapalha ela dobrar o abdômen para soltar o ferrão. Nessa parte de cima, elas guardam o mel. Ah, já dá para ver o zangão? Aqui, esse grandão é o macho. Aqui o zangão, ó. Aqui já tem mel. Olha que bonito o favo. Vamos levar um pouquinho desse mel, então? Vamos, com certeza. Vamos levar. Pela primeira vez eu vou comer um mel direto do apiário, hein? Que delícia deve ser. Agora eu vou finalmente provar o favo em segurança. Nossa, puríssimo. Docinho. O favo do mel, que é feito de cera de abelha, também pode ser consumido e é bom para a saúde. Mito ou verdade? Verdade. Um pedacinho desse aqui por dia ajuda a controlar o colesterol, tem vitamina A, é bom para o cabelo, para a vista. Né? Então, ele também, o favo, ele tem enzimas que ajudam a desobstruir a via respiratória.
Só não pode exagerar, é claro. Existem diversos tipos de méis. Méis? É isso mesmo. O plural de mel é méis ou meles. E a variedade é mesmo enorme. A gente pode colocar aí 1.600 flores que produzem mel, então a gente pode ter na faixa de 1.200, 1.300, 1.600 tipos de mel no Brasil. O de flor de laranjeira é mais clarinho. Muito utilizado como adoçante e utilizado também para estimular o crescimento da flora intestinal. Isso muda no mel de flor de eucalipto. O mel extraído da flor de eucalipto tem uma coloração mais escura, porque ele é mais rico em ferro, mais rico em enxofre, mais rico em cálcio e também muito utilizado como expectorante na cultura popular. Já o de flores silvestres surge de um jeito diferente. O mel silvestre é a mistura de várias flores que estão predominando na mesma época. A abelha é igual a dona de casa, ela vai ao mercado, ela procura o que está em oferta. Então, é só escolher o seu favorito. Marcelinho tinha 1 ano e 3 meses quando começou a frequentar a escola. Foi aí que a mãe dele, Cláudia, percebeu mudanças na saúde do filho. Bronquiolite, foram 2, pneumonia 2 internações, diversas idas ao pronto-socorro, não sei te falar quantas. A mãe da Cláudia, a avó do Marcelinho, sugeriu então uma receita tiro e queda para melhorar a imunidade do neto. Chá com mel e limão. Quando eu vejo que a garganta está vermelhinha ou quando ele tosse. Além do limão, o chá também leva canela, gengibre e mel. E aí a gente coloca a água fervendo. Depois que abafa, eu deixo aqui no mínimo 10 minutos. Quando a Cláudia começou a dar o chá de mel e limão para o Marcelinho, ele não gostava. E aí ela dava como se fosse um remédio no copinho de xarope. Com o tempo, ele começou a se acostumar e agora ele toma nesse copinho aqui que parece o copo da escola e ele adora. São medidas válidas para aliviar o processo inflamatório, mas não para curar uma infecção bacteriana, viral mais grave, que exige a intervenção de medicamentos específicos. E já que o assunto é criança, você já ouviu falar que bebês de até 1 ano de idade não devem consumir mel? Será mito ou verdade? Verdade. Existe um risco, embora pequeno, de que o mel venha contaminado por esporos de uma bactéria que causa um botulismo. Em adultos, essa bactéria, quando chega no aparelho digestivo, nós temos a capacidade de inibir o seu crescimento, se a quantidade for pequena. Bebês abaixo de 1 ano não têm essa capacidade. O seu intestino, o seu sistema imunológico ainda está em formação. Como o Marcelinho já tem quase 3 anos, o mel está liberado. Milene trocou o açúcar refinado pelo mel e não se arrepende. Adoçando outras coisas, como um chá, como um suco, colocando no iogurte, isso virou um hábito. A apresentadora começou a consumir o mel há 11 anos, durante a gravidez. Fui aconselhada pela nutricionista e nós todos sabemos que o açúcar refinado, ele é quimicamente modificado, né? Então ela me sugeriu o mel. Será que a troca faz bem mesmo? É uma vantagem nutricional, sem sombra de dúvida. O mel é composto de muito mais nutrientes em relação ao açúcar. A Milene adoça o iogurte com mel e outras coisas, mas nunca abusa, porque ela sabe, mel pode engordar, é bastante calórico. Uma colher de chá de mel tem cerca de 16 calorias. Por isso, atenção! O limite de consumo varia entre 1 colher de chá e 1 colher de sopa rasa de mel por dia.
E quem tem diabetes pode comer mel? Diabéticos devem ingerir com muito cuidado, não exageradamente. Até uma colher de chá ao dia é razoável, porque é uma fonte também de glicose. Por ser um poderoso antioxidante, o mel ajuda a prevenir algumas doenças. Envelhecimento precoce, câncer, degenerações cerebrais, como Alzheimer, Parkinson, algumas doenças cardiovasculares. Você já parou para pensar de onde vem a expressão lua de mel? Não. A Veridiana e o Gustavo acabaram de se casar. A lua de mel foi no Chile. Procuramos viver aqueles 7 dias, aquela semana, de uma forma intensa, mas sobretudo fechada em nós mesmos. Porque nesses 6 anos de namoro, a gente viajou acho que somente uma única vez sozinho. Lua de mel tem relação com hidromel, uma bebida que na época medieval era servida nos casamentos. O hidromel é uma bebida fermentada cuja base, a fonte dos açúcares para fermentação é o mel. Ela é parente da cerveja e do vinho, só que enquanto no vinho você usa o suco de uva, que tem um concentrado de açúcares, e na cerveja você usa o malte, né, como fonte dos açúcares, o hidromel é o mel. O hidromel era servido aos noivos todos os dias durante um ciclo lunar. Por isso, lua de mel. Não é muito fácil encontrar hidromel por aí, mas ele existe. O Gustavo e a Veridiana vão provar. O legal é que o hidromel ele é considerado como afrodisíaco, então é uma coisa interessante, e era justamente essa motivação que o pessoal tinha na Idade Média, né? Então, para uma vida doce, hidromel. Ele é diferente. Diferente. Nem tudo que se vê por aí é mel de verdade. O tal maple syrup é um dos alimentos mais populares do Canadá. É um xarope feito da seiva de uma árvore. Parece, mas não é mel. Já o xarope de milho é muito usado nas confeitarias brasileiras para adoçar algumas receitas. Mas também não é o mel verdadeiro. Também tem muito mel sendo vendido por aí que não é puro. Então fique de olho. No ato da compra, olhar se é uma embalagem onde existe um rótulo liberado ou registrado pela Vigilância Sanitária, se o mel tiver com impurezas, com substâncias com cores diferentes, isso pode sugerir uma contaminação ou uma adulteração. E se cristalizar, é a prova de que o mel não é verdadeiro. Mito ou verdade? Mito. Depois de sair da colmeia, dele desidratar um pouco, ele se cristaliza. É isso que faz com que a gente acredite que o mel é verdadeiro. E o que fazer para voltar a consumir o mel que cristalizou? Apenas aquecê-lo em banho-maria, em fogo baixo, por alguns minutinhos. Alguns engenhos espalhados pelo Brasil ainda fazem o mel a partir da cana-de-açúcar. É o chamado mel de engenho. Estamos no pequeno município de Nossa Senhora do Ó, que fica a cerca de 100 quilômetros do Recife. Por aqui, ainda se faz mel de engenho. Eles usam esta moenda de 1850 para moer cerca de 8 toneladas de cana todos os dias. Depois da cana moída, o caldo vem parar aqui, ó, nesses tachos onde é fervido. Agora, é fundamental saber o ponto exato para que o caldo não se transforme em rapadura. E quem sabe disso é seu Zé. Não chega em ponto não, porque quando ele chega em ponto ele começa a cortar aqui. Ele fica cortando essa parte daqui. Aí tem que ficar mais pastosa, né? Mais estilo mel mesmo. É, realmente. Olha só, aqui já dá para ter a noção, ó. Já tá no ponto mais de consumo, ó. Gostoso. A produção do mel de engenho é trabalhosa.
Mas aqui é uma tradição de família. É uma coisa que meu pai reativou a produção na década de 70 e a gente continua dando continuidade até hoje. O mel de engenho vai bem com tudo. A tradição por aqui é misturá-lo com farinha de mandioca, um sabor que atravessa gerações. Lá tem laranja, limão, jabuticaba, tem pocã, tem mamão. Uma dupla sertaneja de raiz. Tem passarinhos cantando. Com 40 anos de canções belas e doces. Morango e mel é o teu sabor. Uau, que vozes lindas, gente! César e Paulinho. Será que a voz deles é adocicada, é tratada com mel? Mel puro. A rapadura de mel chamou a atenção do César logo de cara. Afinal de contas, o mel sempre foi uma ótima companhia para estas vozes. Mel puro em jejum. Jejum. É super importante para a voz. Bom para a voz e bom para o humor também. O mel é antibiótico natural. Exatamente. E é muito bom para a vista também. Porque você não vê uma abelha com óculos. Os irmãos vêm de família de músicos. A casa deles foi frequentada pelos grandes nomes da música caipira. Fomos muito amigos do Tonico Tinoco, do Tião Carreiro e Pardinho, Belmonte e Amaraí, Léo Canhoto e Robertinho. Léo Canhoto e Robertinho. Os clássicos não saem da cabeça. De que me adianta viver na cidade? Quem me contou foi um peixe. E sertanejo é assim. Quando pega no violão, não para mais. Eita, música boa! Mas chegou a hora de deixar o violão de lado. O mel aqui não é usado só para adoçar, não. Ele faz parte da refeição. A começar pela salada. O que tem então aqui, Jorge? Pode falar. Aí tem mix de folha. É um mix de folha, salada de folhas. Mussarela de búfalo. Mussarela de búfalo. E mel trufado. O mel trufado é uma iguaria produzida fora do Brasil. Um sabor exótico, diferente, mas que César e Paulinho aprovam. Fica uma salada diferente mesmo, um tempero diferente? Fica. Eu gosto muito de alface. Gosto muito. Mas ficou muito diferente. Depois da entrada, outra surpresa. Desta vez no prato principal. Uma paleta de cordeiro. Paleta de cordeiro. Hortelã. Com o quê? Risoto de hortelã. Risoto de hortelã. E molho de ervas com mel. Molho de ervas com mel. Olha que prato lindo. Muito bom. E para fechar a refeição, claro, a sobremesa. Soufflé de goiaba. Soufflé de goiaba. Com mascarpone, mel e hortelã. O mascarpone é um queijo cremoso que contrasta com o doce da goiaba e do mel. É bom. É bom? Bom. Eita. Nossa, uma delícia. Será que a voz ficou ainda melhor depois de tanto mel? A gente lembrou daquela canção Mel e Morango, Mel e que a gente Morango. gravou há muito tempo atrás. Boa. Até hoje o povo pede em shows. Como é que fica com a voz mais adocicada agora? Eu já provei o teu amor. Saiba mais sobre os mitos e verdades do mel acessando r7.com/canal Domingo Espetacular. Eu já